Olá, amigos do grupo do curso Método Projetes. Bem-vindo a mais um módulo. Nós estamos agora na primeira experiência do 5º módulo. Lembra? Nós iremos fazer um estudo de casos, ou seja, eu irei contar várias experiências, certo? Para vocês narrar experiências vividas, né, na prática, na realidade do atendimento, para que vocês tenham assim, um norte, uma noção de como agir, certo? De como proceder nos seus atendimentos, quando você estiver colocando em prática. Você vai perceber que não tem nada de anormal, de absurdo. É claro que quem está começando fica com certo medo, com certo temor, certo? Um monte de resistência, se o que eu tenho que falar, o que eu não tenho que falar. Ou seja, se você seguir o passo a passo que eu estou te falando no decorrer desse curso todo, eu estou sendo exaustivo, você vai perceber que é coisa simples, é um passo a passo que você vai colocar em prática e que você vai chegar aos mesmos resultados que eu, assim acredito eu, ok? E é simples. Eu sempre digo que o nosso melhor instrumento como um terapeuta é o nosso ouvido, não é a nossa boca, certo? O nosso ouvido, a nossa capacidade perceptiva de ligar os fatos, de identificar causa, ligar fatos, chegar a conclusões, ok? A resposta nunca está com a gente, a resposta está sempre com o paciente, sempre com a pessoa. O que a gente vai fazer é tirar dela a resposta, chegar à conclusão do que está no inconsciente dela, ok? Então é simples. Não vou dizer que é fácil, mas é simples para quem está aprendendo um passo a passo. Eu quero dizer para você que a gente, às vezes, eu tenho um amigo que compra cursos que tem um mundo de teorias, um monte de centenas de aulas e que o aluno se perde naquele monte de teorias, sabe? O brasileiro tem muito disso. Eu estava ouvindo o americano falando, o americano ele vende 10 aulas para você caro, porém você usa aquelas 10 aulas que você aprendeu, coloca em prática e vê resultado. O brasileiro te vende 200 aulas com um monte de teoria, dando um monte de volta, te dá um bônus de mais 10 cursos, que quando a pessoa olha aquilo tudo, fala assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir estudar isso nunca. A pessoa se perde naquele conhecimento e para de estudar. Eu tenho um monte de gente que eu conheço que aconteceu isso. Para de estudar. E quando eu fui preparar esse curso, eu falei assim, olha, eu quero preparar algo simples, objetivo, sem muito blá blá blá, sem muita teoria, para que o aluno pegue, coloque em prática e veja resultado. Esse foi o meu propósito, sabe? Para não fazer com que você perca o seu tempo e ainda continue inseguro. Quantas pessoas saem da faculdade depois de 4, 5, 6 anos e saem segura porque só aprendeu teoria, teoria, teoria. Aqui nós vamos praticar. Por isso que eu chamo você da prática desde lá do início, desde o cursinho gratuito que você fez, eu já te chamo à prática. Porque é colocando o conhecimento em prática que você vai se tornar hábil. A experiência só vem com a prática. E você vai acrescentando, vai ficando melhor a cada dia. Então você vai ver que é simples, porque o que eu estou te dizendo aqui agora é que eu demorei 20 anos para chegar à conclusão. E aplico e dá certo. Agora, se você aplicar agora, vai dar certo. Você vai precisar viver 20 anos de experiência como eu. Você vai pegar a essência da minha experiência e vai aplicar e vai dar certo. É isso que eu estou passando para você. E é o que tem libertado um monte de pessoas. E essa primeira experiência eu vou chamar de paciente A. Será por ordem alfabética. Então, como foi a minha experiência com a paciente A? Na verdade, não foi a própria paciente que me procurou, foi a irmã. Eu estava em uma cidade dessa do interior e uma jovem senhora ficou sabendo que eu estava nessa cidade. Ela recebeu uma ligação da sua irmã, uma jovem de 28 anos. E ela já sabia. A pessoa que me procurou, a irmã da moça que estava com problema, já sabia que a irmã há muitos anos já vinha com problemas psicoemocionais, depressão e um quadro bastante complicado de problemas, certo? E psicoemocionais. Porém, nesse dia que ela recebeu a ligação, ela se assustou porque não era comum a irmã dela procurar. Ela morava só, certo? Essa moça que procurou a sua irmã morava só
E ela disse que, embora ela tivesse muito tempo vivendo nessa angústia, era difícil ela procurar. E nesse dia ela ligou pedindo socorro. E ela, amedrontada com aquilo, automaticamente ligou para mim, perguntando se eu poderia ir. Era no anoitecer, o dia estava já findando, anoitecendo, devia ser umas 7, 7h30 da noite. E eu, então, prontamente me coloquei à disposição daquela jovem senhora. Nós fomos até o local. Quando chegamos ao local, encontramos uma cena dramática, certo? Uma cena realmente dramática. Quando chegamos no quarto, a moça estava no chão, certo? Sentada no chão, com os braços, pernas e o chão completamente ensanguentados. Ela havia feito diversos cortes em ambos os braços, porém os cortes ainda não eram tão profundos, mas o suficiente para sangrar muito. E depois, ela narrando os fatos, ela disse que cada dia os cortes eram mais profundos. Antes ela começou com arranhões, isso é chamado por automutilação, ou se automutilar. Ela começou com pequenos arranhões e ali ela já estava com cortes já expressivos, já quase pegando as veias. Então nós encontramos aquela cena dramática, daquela moça sentada no chão, totalmente ensanguentada, e a irmã então prontamente começou a limpá-la e limpar o chão, e eu comecei a conversar com ela. Ok, realmente uma cena dramática até para um terapeuta experiente, como eu já estava naquela ocasião. Já havia visto, já havia presenciado diversas situações, porém aquela também era uma situação muito dramática, muito chocante, inclusive foi para mim. Conversamos com ela e a irmã ligou para uma enfermeira, a enfermeira prontamente chegou rapidamente, fez os curativos devidos, fez as limpezas devidas nos braços daquela moça, fez os curativos devidos, e então eu me comprometi a partir do outro dia começar a atendê-la. Ok, e assim iniciamos então o atendimento. Ela se apresentou no primeiro dia então, e começou e trouxe uma queixa, o que nós aprendemos, certo? Geralmente, o que é uma queixa? A queixa é a narrativa da angústia que a pessoa está vivendo, porém, no momento, toda a angústia que ela está vivendo. Então, ela começou a me falar do quadro depressivo, de pânico, medo sem significado, e, enfim, por todas as experiências que ela havia passado em anos, né? Com médicos, psicólogos, psiquiatras. Ela me mostrou as caixas de remédios que ela utilizava, a maioria tarjas pretas, enfim, e aquilo na verdade estava causando uma extrema angústia, neutralizando a vontade de viver, de sair, de ser. A angústia era que ela estava desempregada, ela não tinha forças para sair de casa, os relacionamentos dela praticamente haviam acabado, ela era um problema para a família, e a angústia aumentava cada dia mais, a vida estava perdendo significado. Falo das frustrações de ser uma pessoa que se sentia inativa, que estava buscando, a família estava buscando encostá-la pelo INSS, e, enfim, narrando todo aquele quadro dramático que ela estava vivendo. Uma jovem de 28 anos, de ótima aparência, aparentemente saudável, mas com a alma, com as emoções estraçalhada, ok? Realmente as emoções daquela jovem estavam destroçadas, a estrutura emocional completamente destroçada, os pensamentos completamente negativos e realmente já com pensamentos suicidas, querendo de fato acabar com a sua própria vida. Ela disse que não encontrava mais significado, porém ela não estava com coragem de fazer, mas já dando sinais de que em breve, se não houvesse uma intervenção, ela iria fazer. E como eu narrei, ela já havia passado por vários psicólogos, por vários psiquiatras e médicos, enfim, convencionais, e continuava naquela situação. E além disso tudo, os medicamentos fortes, neutralizando a alegria, neutralizando a vontade de viver, o ânimo, até mesmo para sair de casa. Naquele exato momento, nem do quarto ela saía praticamente. Coisa mais difícil, ela sair de dentro do quarto. Então ficava aquela jovem, inteligente, de ótima aparência, completamente inativa. Ok,
comecei a atendê-la. No primeiro dia aconteceu então toda a narrativa, né? A queixa, a exposição, a exteriorização da angústia através da fala. Ela falou de toda a angústia que estava vivendo, inclusive há anos, todas as experiências angustiantes em todos os aspectos da vida que ela havia passado, até chegar ali, naquele quadro dramático e alarmante que ela estava vivendo. E, enfim, é claro que foi um processo, essa narração, eu estou resumindo aqui o máximo. Eu quero dizer que na exteriorização da angústia, que é a queixa, né, para que aconteça a catarse, não existe praticamente material psíquico com bom conteúdo para análise. O bom vai ser para o paciente ou o cliente fazer a catarse. Nós aprendemos isso. O importante vem depois da catarse. Então toda aquela fala daquela angústia, como nós terapeutas agora, com essa concepção nova que você está aprendendo, é necessário que aconteça o esgotamento da angústia, do material psíquico tóxico, para que a pessoa então chegue à conclusão da causa, do que está causando todo esse transtorno. Ok? Como eu disse, foi uma narrativa longa, várias coisas que ela falou, que trouxe várias angústias, perdas de emprego, de relacionamentos, situação financeira, desânimo, então uma dependência da família para tudo, enfim. E pior, ninguém entendia ela, achava que aquilo muitas vezes era frescura, era fraqueza, ou enfim. Você imagina a cabeça de uma jovem de 28 anos estava com aquela situação. Só ela sabia, de fato, a angústia que ela está vivendo. E como nós, terapeutas, nós estamos para avaliar, nós não estamos para julgar, para dizer se está certo, se está errado, para ensinar como fazer. O objetivo é encontrar a causa. E para encontrar a causa, eu não canso de dizer, é necessário que a catarse aconteça. Ok? Em síntese, resumindo, ela colocou toda aquela angústia para fora. Ela esgotou a angústia. Como tem já um tempo, eu não sei se foi no primeiro dia ou no segundo dia que aconteceu completamente essa catarse. E aconteceu então essa catarse, esse esgotamento da angústia. Lembra o sinal fisiológico? Que aquela inspiração profunda, fisiologicamente a pessoa dizendo, nossa, que alívio. Você percebe que a pessoa colocou aquela carga para fora, a pessoa então começa a vagar, você percebe que a pessoa começa a vagar no olhar, e o cérebro, ela começa a buscar um significado para tudo aquilo. E a mágica acontece, o cérebro traz a mente da pessoa, certo? E quando há uma pequena demora, às vezes entra uma ação da gente em perguntar, isso te faz lembrar de alguma coisa? Eu me lembro que naquela tranquilidade, depois daquela calma, de toda aquela angústia exteriorizada, ela falou assim, eu lembro de uma coisa muito grave que me aconteceu. E o que foi que te aconteceu? Ela disse, já tem aproximadamente 12 anos que me aconteceu. Ok. E tem quantos anos que você está vivendo o que você está vivendo? Ela pensou um pouco disso, sentir exatamente há 12 anos que eu comecei a ter essa angústia, que começou o meu processo de busca, certo? De solução nos médicos, psicólogos e psiquiatras. Ela começou a lembrar, então ela começou a narrar para mim a angústia. Ou seja, depois da queixa feita, aconteceu a catarse e ela então trouxe uma causa que havia acontecido há 12 anos atrás, que foi dali que iniciou então todo o processo que veio acontecendo até ela chegar àquela situação
aquele quadro grave a qual ele estava vivendo. Complicadíssimo, ok? Porém, eu volto a dizer que o paciente ou o cliente, ele não tem noção, e às vezes muitos profissionais não têm noção quando está atendendo, e às vezes a pessoa nem deixa a pessoa falar, ou a pessoa nem fala, ou se fala, fica por aquilo mesmo, não há um tratamento específico naquilo, e ela não conseguia ligar esses fatos. Porém, na conversa, ela começou a me falar o que aconteceu. Ela teve, de fato, uma experiência muito traumática, certo? Isso há 12 anos atrás, é uma moça ainda, certo? De 16 anos aproximadamente, e ela teve uma agressão de um abuso sexual com ameaça, certo? Com ameaça armada, que se ela comentasse, coisa mais grave iria acontecer. E nessa agressão, resumindo, para não precisa falar detalhes, ela, fato de ser uma moça ainda inexperiente, ainda virgem na ocasião, ela, naquela agressão, extrema agressão, certo? Ela desmaiou. E quando ela acordou, então, ela estava envolta em sangue, certo? Por ser uma moça virgem, ela estava envolta em sangue. E quando ela olhou, a pessoa estava armada, dizendo: olha, eu vou te deixar aqui, você vai sair, mas se você contar para alguém, eu vou te matar. E ela saiu desesperada daquele local, naquela situação. Esse foi o fato que aconteceu. Resumindo, é claro que ela contou mais situações, mais detalhes, porém estou resumindo que não há necessidade. Ok. Esse fato traumático levou, então, ela a começar no processo de decadência psicoemocional, até chegar nesse quadro grave. Ela começou a procurar profissionais, certo? Evidentemente narrando sintomas, não narrando a causa específica, mas narrando sintomas. Começou então a passar por prescrições de medicamentos e aí começou então a bagunça, certo? Na vida dela. Cada vez se aprofundando mais em medicamentos, em angústias, até chegar a um ponto de não encontrar mais expectativa ou esperança na vida, de estar mutilando o seu próprio corpo, certo? E estar completamente sem esperança, sem perspectiva de vida, a ponto de dizer que estava querendo tirar a sua própria vida, criando um alarme tremendo na sua família. Essa era a realidade que ela estava vivendo naquele exato momento. Uma extrema angústia paralisadora, que nem do quarto, nem de casa ela estava querendo sair mais. Foi um processo, é claro, gradativo nesses 12 anos. Ela não foi para dentro de um quarto angustiada, depressiva, após esse acontecimento. Foi um caso gradativo. Ela começou a se sentir mal, ela procurou a primeira vez um médico, porém não foi tratado a causa. Eu não sei como esses médicos, esses psicólogos, esses psiquiatras procederam com ela, mas a causa não foi tratada. Foram tentativas de tratar sintomas, tanto com sessões psicológicas, quanto com medicamentos, tanto de médicos convencionais como médicos psiquiatras. E aí então se agravou o problema a ponto de chegar a essa situação. Naquele momento ela estava nessa situação dramática que eu estou dizendo. Ok, então nós tivemos o que? Um insight. Ela entendeu, puxa, eu não havia pensado que foi isso, que foi exatamente a partir desse momento que eu comecei num processo de decadência psicoemocional. A pessoa, o cliente ou o paciente não tem esse raciocínio. Ele começa a ver resultados negativos,
certo? A partir dos pensamentos, lembra? Emoções, comportamentos e resultados gradativos durante o tempo, durante os anos, mas ela se esquece que a causa está sendo aquilo, é como se aquilo tivesse acabado. Inclusive, na maioria das vezes, a pessoa não quer lembrar. E ela não gosta de comentar com outras pessoas a respeito disso, porque dói, então ela evita comentar. Entende? Então o fato é meio que esquecido pela mente consciente, mas pela mente inconsciente não está esquecido. Como nós aprendemos, está lá na galeria, gravado. O trauma está lá na galeria, gravado. E nós então descobrimos, o insight aconteceu, fizemos a livre associação de ideias e trouxemos a causa. Olha, está aqui a causa. Ela realmente, eu concordo, foi a partir disso que eu comecei no processo gradativo, lento, mas um processo gradativo de decadência psicoemocional. Agora, uma vez plenamente consciente, certo? Que aquela era a causa. Gente, nós começamos então o tratamento, de fato, a tratar a causa especificamente. Fomos na cena traumática e trabalhamos a cena. Nessa em especial, especificamente, eu usei aquelas ferramentas que você aprendeu da PNL, que são submodalidades, que são as tonalidades da imagem, do som. Lembra daqueles detalhes? Usei todos esses detalhes. Nós mudamos a cena que ela havia vivido. Ok? Mudamos a interpretação, colocamos um quadro diferente naquela cena, que ao acordar, ela acordava no local, com cores diferentes, sabe? Com pessoas diferentes, enfim, nós mudamos, o cérebro foi enganado, nós conseguimos, eu vou usar esse termo, nós conseguimos enganar o cérebro. Volto a dizer, o cérebro não compreende se é real, se é imaginário. Nós conseguimos enganar o cérebro com uma nova narrativa. Ah, mas isso é uma coisa tão besta, tão boba isso. Mas essa coisa boba liberta pessoas e tiram pessoas que estão no corredor da morte. Se você acredita, se você quiser, certo? Acredita se quiser. Você não é obrigado a acreditar, mas uma coisa eu te digo, se você acreditar e colocar em prática, você vai ver acontecer com você também, com outras pessoas isso. Porque o que tem acontecido comigo, eu estou vendo pessoas a cada dia serem transformadas, diversas, dezenas, centenas, casos gravíssimos, casos graves, casos simples. Essa prática transforma. Então eu comecei ali, fizemos toda aquela mudança e ela foi se submetendo àquela mudança. Como eu disse, nesse processo de reformulação, de ressignificação da experiência, tem pacientes ou clientes que gostam de ser conduzidos e você colocar as imagens para ela, a nova cena. Outras gostam de criar, ela por sua vez gostava de criar, ela foi criando então, como que ela gostava que fosse, então ela recriou a imagem. Eu só conduzindo, perguntando, e agora, o que você está vendo? Eu estou vendo isso. Qual cor que você quer colocar nisso? Eu quero colocar essa cor. No lugar de sangue colocava outra coisa. Então ela foi, no lugar da arma, uma outra coisa, no lugar do agressor, outra pessoa. Então ela foi mudando para uma cena agradável. Ok. Gente, foram no máximo 5 atendimentos. Sem nenhum exagero, no máximo 5 atendimentos. Essa moça, posteriormente, dias depois, ela gravou um vídeo e colocou nas redes sociais, no Facebook e no Instagram dela. Ela colocou o vídeo contando a experiência. E no próprio vídeo ela disse que foi como uma mágica. Ela usou essa palavra, foi assim, ó, tchuf! Ela conta e fala assim, a minha cabeça, eu não conseguia mais pensar e sentir o que eu sentia, aconteceu assim. E ela cita o meu nome como profissional, diz, ele fez assim comigo e eu simplesmente não tenho explicação. Aconteceu a transformação do
programa mental inconsciente negativo para um positivo e ela automaticamente se libertou. É assim que aconteceu e é assim que acontece. Então ela narrou, colocando nas redes sociais tamanha alegria dela, ok? E ela realmente alcançou a libertação, a liberdade daquela angústia, saiu de dentro do quarto, ela reagiu, ela se colocou à disposição de uma nova vida, tanto mentalmente quanto fisicamente. E ela, por incrível que pareça, sabe o que ela desejou? O que ela mais passou a querer ser? Por incrível que pareça, uma terapeuta. Alguém que gostaria de ajudar outras pessoas que estivessem ou estavam na mesma situação que ela estava. E assim ela começou então a se ingressar neste mundo, buscar conhecimento, informação, certo? E hoje se tornou de fato uma terapeuta. E nessa caminhada ela ajudou e ajuda pessoas, diversas pessoas, a se livrar das suas angústias. Esse foi o plano de ação que eu desenvolvi com ela, para ela buscar então o seu objetivo e alcançar o seu objetivo. E ela alcançou o seu objetivo. Hoje ela vive como terapeuta. Ela vive dessa profissão de terapeuta, como terapeuta. Essa é a missão, essa é a função que ela exerce até hoje, na prefeitura, nas escolas, particular, enfim. Hoje ela tem a alegria dessa conquista, ela alcançou a libertação, essa liberdade. E por incrível que pareça, eu me lembro, foram no máximo 5 atendimentos, foi muito rápido aquele acontecimento. Geralmente os meus atendimentos, eles são objetivos e rápidos. A partir do momento que eu descobri esse método que eu estou ensinando para vocês, o tempo começou a ser rápido de resolução de casos. Então, essa é a primeira experiência que eu estou narrando para vocês, das diversas experiências que eu irei narrar, ok? E eu quero dizer que é simples assim. É só colocar o passo a passo em prática e praticar. Ah, você vai ter esse resultado da primeira vez que você vai fazer? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a perfeição, ela vem com a prática. É praticando, praticando, praticando que você vai de fato alcançar a perfeição. Ok? Eu quero deixar para você claro que você deve colocar em prática. Que você vai ficar impactada e impactar pessoas, ou impactado, né? Impactar pessoas com a transformação que você vai causar nelas e que você vai ver, ok? Gente, nós vamos ficar por aqui nessa experiência. Eu vou contar mais experiências. Só quero te deixar claro que foi exatamente isso que aconteceu, ok? Foi simples assim. E que foi esse passo a passo que eu utilizei, mesmo sendo uma situação gravíssima, que havia perdurando por anos, mais de uma década, e foi resolvida com poucos dias, ok? Vamos ficar por aqui, um forte abraço, até a nossa próxima experiência, ok? Tchau!